Olá, turma! Professora Vanessa Castro, de Língua Portuguesa, aqui falando. Hoje, na nossa aula, vamos estudar o conto psicológico. Bom, turma, o conto psicológico é uma narrativa cujo fato principal sempre está relacionado às lembranças e sentimentos das personagens, o que acarreta a predominância do tempo psicológico, que flui de acordo com as emoções. Ou seja, um conto psicológico é uma narrativa que trata das emoções dos personagens. No conto psicológico, as personagens revivem fatos vivenciados no passado, revivem suas lembranças e fazem uma reflexão sobre a vida construída no presente. O conto psicológico tem a intenção de explorar as emoções das personagens, em geral por meio de experiências cotidianas. Em determinado momento da história, a personagem vai reviver emoções de algum momento de sua vida. Ela vai trazer essas emoções para o momento em que ela está agora no presente. Como exemplo de conto psicológico, eu escrevi um texto que se chama Bolo de Cenoura e ilustra o conceito e a intencionalidade que eu acabei de apresentar. Vamos conhecê-lo. Bolo de cenoura. Era uma manhã de segunda-feira. A arquiteta decidira tirar folga depois de 15 dias de trabalho ininterruptos. Sara acordou às 6 horas, mas permaneceu sob as cobertas até às 7. Levantou-se de seu leito e deu início ao cumprimento da rotina da casa. Passou pelo quarto de João, o caçula, optou por não despertá-lo. No final do corredor, notou que a porta do quarto de Elise estava aberta. A garota de 15 anos não estava lá. Caminhou com passos preguiçosos até a cozinha e ficou surpresa com a cena que seus olhos contemplaram. A filha mais velha havia preparado um caprichado café da manhã. Sem que Sara nada dissesse, a jovem a informara que o bolo ainda estava no forno. Elise encontrara um caderno antigo de receitas que pertencera à sua falecida avó. Selecionou e replicou uma receita de bolo de cenoura. Enquanto o bolo assava, Sara voltou ao quarto de João para despertá-lo. Minutos depois, a família estava reunida à mesa compartilhando de um agradável café da manhã. O bolo recém-tirado do forno exalava o cheiro do passado de Sara. A fumaça que se movia em ondas transportou-a para o sítio de sua infância, longe da cidade, do ex-marido e da pressão do trabalho. Sara sofria de um raro distúrbio que possibilitava a fuga da realidade. Ela podia se manter durante dias, meses e até anos em um universo paralelo criado por sua mente. As crises começaram na adolescência e foram rareando. Tornaram-se quase inexistentes quando o primeiro filho nasceu. A mulher viu-se criança na cozinha da casa simples onde crescera no sítio São Francisco. A mãe servia uma fatia generosa de bolo de cenoura, acompanhada de um beijo terno em seu rosto. A menina Sara saboreava o doce enquanto Dona Rosa cantava. Entre uma garfada e outra, a garotinha acompanhava as palavras entoadas pela mãe. O coração aquecera, a alma transbordava de felicidade. Sara não desejava mais voltar. Perdera-se no som melodioso da voz de sua mãe. Sentia-se capaz de abrir mão de tudo e permanecer no mundo perfeito de suas lembranças. Subitamente, um puxão na manga do vestido. Mamãezinha! A mãe Sara travava uma luta interna. A criança chorava copiosamente. Não queria voltar. Mãe?
As vozes dos filhos fizeram com que lembrasse de sua atual casa, dos abraços carinhosos de João, da cumplicidade de Elise. Sara prendera a respiração e voltara do mar de seus devaneios. Planeta Terra chamando Sara Torres. Mãe, o papai está ao telefone. A adolescente informara. A vida se restabelecera. O texto Bolo de Cenoura ilustra, por meio da personagem Sara, o conceito de conto psicológico. A Sara, ela volta ao passado porque o presente da Sara, ele está conturbado. Ela acaba de se separar, cuida dos filhos sozinha, trabalha fora. A vida que a Sara construiu no momento, ela não atende às expectativas criadas pela mulher. Então, em determinado momento, ela dá um salto para o passado, o gatilho foi o cheiro do bolo, e lembra de como a vida era simples e feliz na época em que era criança. E isso faz com que a Sara fique com dúvida se deve ou não voltar para casa, voltar para os filhos. Ela tem uma condição diferenciada, um distúrbio que faz com que ela passe dias em transe, vivendo em realidades diferentes. Então ela trava uma luta entre permanecer nessa realidade idealizada por ela ou voltar para o presente. Então os contos psicológicos, eles têm essa característica de fazer com que os personagens travem uma verdadeira batalha, tentando compreender as suas ações e os seus sentimentos. Então nós vamos agora, turma, retirar desse texto os elementos que compõem textos narrativos. O primeiro elemento que nós devemos identificar são os personagens. Toda a história, ela gira em torno das ações dos personagens. Então, no nosso conto, nós temos a Sara, o João e a Elise, que são filhos da Sara, a Dona Rosa, que é a mãe da Sara, e o pai de João e Elise. Esses são os nossos personagens. O segundo elemento que nós vamos identificar neste conto é o narrador. Existem 3 tipos de narradores. Existe o narrador personagem, que é aquele que participa da história e conta fatos sobre si mesmo. Nós temos o narrador observador, que é o narrador que narra a história em terceira pessoa. Ele não vivenciou os fatos, ele está apenas reproduzindo o que foi visto. E nós temos o narrador onisciente, que é o narrador mais complexo. Ele não participa da história, mas ele conhece profundamente os sentimentos dos personagens. Ele consegue transmitir ao leitor tudo o que o personagem está sentindo, o que o personagem está pensando. Então, o narrador onisciente, ele é um narrador que atinge uma profundidade maior. Então, na nossa história, nós temos um narrador onisciente. Terceiro elemento, foco narrativo. O foco narrativo é a forma como a história é contada. Se essa história é contada em primeira pessoa ou se a história é contada em terceira pessoa. Histórias contadas em primeira pessoa são aquelas em que o narrador é personagem. Já a narrativa em terceira pessoa é aquela realizada pelo narrador observador. Aquele narrador que não participou da história, ele utiliza os pronomes de terceira pessoa para poder se referir aos personagens. E é exatamente o que nós temos no nosso conto Bolo de Cenoura, um foco narrativo em terceira pessoa. O quarto elemento da narrativa é o espaço ou cenário. Nós temos o espaço real e o espaço psicológico. Observem que o nosso texto, ele contempla essas duas subdivisões do espaço. Nós temos o espaço real, a casa de Sara na cidade, especificamente os quartos e a cozinha, e nós temos o espaço psicológico, que é a casa no sítio São Francisco, especificamente a cozinha. Esse cenário é trazido a nós pelas lembranças de Sara.
O quinto elemento da narrativa é o tempo, que possui duas subdivisões. Nós temos o tempo cronológico, que nada mais é do que a contagem em dias, meses, anos, tem a ver com o relógio, com a marcação de tempo mesmo. E nós temos o tempo psicológico ou interior, que se exemplifica por meio das lembranças. Então, na nossa história, no nosso conto Bolo de Cenoura, o tempo cronológico é uma manhã de segunda-feira. E se nós formos calcular aproximadamente em quanto tempo a história se passou, nós poderíamos tranquilamente dizer que os fatos que ocorreram na manhã de segunda-feira duraram aproximadamente 3 horas. O outro tipo de tempo é o tempo interior ou psicológico, que se referem às lembranças propriamente ditas. No caso do texto, é a infância, é o retorno à infância. O sexto elemento da narrativa é o enredo. Ele possui 4 subdivisões. A primeira delas é a situação inicial, que também pode ser chamada de apresentação. O que é isso? É o fato que gerou todos os outros, que fez com que os personagens agissem e reagissem dentro da história. Qual foi o fato que ocorreu aí no texto Bolo de Cenoura que fez com que todos os outros ocorressem? Acertou quem disse que foi a decisão de tirar o dia de folga. Outra subdivisão do enredo é o conflito. O conflito é o problema que será enfrentado pelas personagens dentro da história. No nosso caso, o conflito de Sara era esse desejo de permanecer na casa dos pais. Então, a partir do conflito, nós temos aí a apresentação do clímax. Por quê? O clímax da história é o ponto mais alto, é o ponto de maior expectativa. E qual é a maior expectativa para nós dentro dessa história? Então, o clímax da história ocorre quando João puxa a manga do vestido da mãe, quando Elise chama por seu nome, e nós ficamos na expectativa, esperando a decisão da Sara, se ela vai voltar para os filhos ou se ela vai permanecer no mundo idealizado. A última subdivisão do enredo é o desfecho. Como a história se encerra para os personagens? Como é que a história termina para todo mundo? Então, no desfecho, Sara volta para o seu mundo real, despertada pela voz dos filhos e informada que o ex-marido está ao telefone. Sara retorna para os seus problemas, para a sua vida real. Espero que todos tenham entendido e caso alguma dúvida ainda persista, você pode assistir ao vídeo novamente. Até a próxima aula, um grande abraço!